Todo esse movimento influenciou bastante os métodos, as técnicas e a forma de estruturar a relação terapêutica, o encontro, né. Então, é nesse contexto que a gente vai ver o florescimento da abordagem centrada na pessoa, que começou a ser desenvolvida muito antes disso, né, há 2 décadas antes do fortalecimento, do movimento da psicologia humanista. Carl Rogers, já na década de 40, né, quando ele profere uma palestra, os mais recentes conceitos em psicoterapia, ele vai trazendo nessa palestra o marco das suas novas concepções sobre o humano, sobre as relações humanas, né, sobre a necessidade de perceber e escutar a capacidade do indivíduo, né? Ele reformula, ressignifica toda uma ideia sobre um ser humano que não é mais considerado passivo dentro do seu processo de mudança, mas um ser humano que carrega em si as suas potencialidades, a sua capacidade de se desenvolver, né, de trabalhar a respeito da sua busca pelo seu próprio desenvolvimento. Então, o olhar que Carl Rogers nos convida a ter sobre o humano é de um ser humano capaz, né, de um ser humano positivo, positivo não no sentido romântico, mas no sentido de ser digno da nossa confiança, pois há um reconhecimento de uma capacidade que é inerente à pessoa, né, de buscar os seus próprios caminhos de crescimento e de ser capaz de se desenvolver. Então, Carl Rogers, ele inaugura um movimento, a princípio, que é o movimento da não diretividade, né, que seria a primeira fase do desenvolvimento do seu pensamento, onde ele percebe que o psicoterapeuta não deveria dirigir ou controlar a pessoa dentro do seu processo, porque ela, por si mesma, é agente do seu processo de mudança. Ela, por si mesma, ao ser escutada, carrega em si, né, as saídas, as respostas que vai levá-la adiante no seu processo de desenvolvimento. Então, toda a escuta da abordagem centrada na pessoa é uma escuta, é um ouvir empático, né? Que foi desenvolvido por Carl Rogers, né? A noção de compreensão empática, né? Essa capacidade da gente emergir no mundo subjetivo do outro como se fosse ele, sem assumir as responsabilidades, né? Pelo próprio movimento de autodireção que ele tem dentro de si, né? Sem impedi-lo de exercer as suas forças. A abordagem centrada na pessoa, ela não dá poder a ninguém, ela apenas não o retira. Então, o Rogers, ele foi o mestre da confiança, o mestre das relações humanas, o mestre do cuidado, o mestre da comunicação, né? Porque a partir de todas essas concepções que envolvem uma noção de confiança no organismo da pessoa, do cliente, né? Ele estruturou um jeito de ser, um jeito de estar com o outro. E desenvolveu várias fases do seu pensamento, né? A fase não diretiva, a fase reflexiva, a fase experiencial, depois a fase interhumana coletiva, que a gente fala com mais detalhes na formação. Mas Rogers, ele colocou todo o seu olhar a serviço do desenvolvimento de um novo jeito de ser enquanto psicoterapeuta, né? Estruturando mais tardiamente o nome de abordagem centrada na pessoa, porque ele percebeu que isso não era uma escola apenas ligada à clínica psicológica, né? Não era só um olhar ou um paradigma voltado à psicologia, mas voltado ao campo das relações humanas. As relações humanas necessitavam, né, dessas contribuições do Rogers, porque o ensino pode ser centrado no aluno, né? A capacidade de mediação de conflitos pode ser centrado, né, naquelas duas polaridades. Os trabalhos de grupo que ele realizou também eram imbuídos de todos esses pressupostos que envolvem a sua concepção de um homem digno de confiança, né? Então, o Rogers, ele foi um psicoterapeuta guiado pela experiência, onde ele se disponibilizou, né,
longas décadas da sua vida a ser um ativo pesquisador de processos terapêuticos, a partir de gravações de sessões terapêuticas, onde ele foi percebendo que onde que eram os pontos que facilitavam o desenvolvimento, né, do cliente, a partir de que tipo de interação que o profissional precisava ter para facilitar com que o cliente pudesse acessar a sua experiência imediata, pudesse se sentir não ameaçado, pudesse se sentir confiante em relação ao contato com as suas experiências, e que tipo de postura, que tipo de atitude não eram facilitadores, né, desse movimento de contato interno. E diante de anos de gravações, a partir de pesquisas realizadas no Centro de Aconselhamento Psicológico de Chicago, que ele coordenou muitos anos, ele e a equipe dele perceberam, né, as condições favoráveis que movimentavam a mudança. E aí eles desenvolveram toda uma teoria da terapia e uma teoria das relações humanas, que passavam por um jeito de ser, um jeito de estar, um jeito de comunicar com o outro, né? E a partir de então, ele publicou mais de 20 livros, grande parte deles estão em língua portuguesa, né? Ele fez muito filme para explicar o seu trabalho, filmes muitas vezes de trabalhos ao vivo, de atendimento, de grupos de encontro, né? Ele foi o primeiro a gravar e filmar uma sessão terapêutica, destituindo esse lugar místico e poderoso do psicoterapeuta, né? Trazendo uma noção humana, né? Da pessoa humana do psicoterapeuta, nessa função do facilitar e do caminhar com o outro, né? Então, ele teve uma vida ativa, uma vida de dedicação ao desenvolvimento das pessoas. E a gente pode pensar de forma sintética que a síntese, o legado que ele deixa para a gente é que a mudança não acontece somente no comportamento, que o comportamento está em função dos sentimentos. E que os sentimentos, as emoções, o que ele nomeia de experiências, né, que é tudo aquilo que se passa no organismo e está potencialmente disponível à consciência, é um lugar que precisa ser incluído, né, em psicoterapia, e que a mudança ela acontece quando eu posso acessar, simbolizar, integrar a minha consciência, todo esse mundo riquíssimo, emocional, que acontece dentro de mim, né, dentro de cada um de nós, e que a comunicação, a significação, ela depende muito desse contato interno, né, que eu posso fazer comigo. E o Rogers, ele cria todo um caminho para isso e, essencialmente, nos convida a criar um clima não ameaçador para que o cliente possa ir desenvolvendo, né, a coragem de ser si mesmo na relação terapêutica e, a partir dessa relação, possa ir se familiarizando e naturalizando com todo o seu mundo interno.